pressupõe a espera, logo vem o trem. A palavra ilumina o caminho estreito ao lar. A promessa não falha. Mas às meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra acorda os que dormem no Senhor, e choro torna-se louvor, todo olho vê. Elevo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra vem. Acorda os que dormem no Senhor, e choro torna-se louvor, todo olho vê, o Cordeiro de Deus está em seu santo trono, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Estamos começando mais um culto vertical e hoje nós vamos tirar esse momento para nós refletirmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, que tem sido a nossa fortaleza, que tem sido o nosso ponto de descanso, de refúgio, ainda mais com tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo. Nós vemos que nós necessitamos e nós precisamos cada vez mais da presença do Senhor Jesus na nossa vida, a presença do nosso Deus para nos guiar, para nos colocar no caminho certo. E é um momento muito triste que nós estamos vivendo. É um momento que nós temos que voltar a nossa cabeça, nossa mente, nosso coração para o que o cristão deve fazer como uma coisa certa, como fazer com uma atitude correta perante todas essas coisas. E é um momento que me faz lembrar muito de Jeremias, que no meio de todo o caos, no meio de todo o tormento, ele lamentava e pedia que o Senhor intervisse. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo era obra do próprio Deus e o próprio Deus poderia interferir. E mesmo assim ele estava grato com a mão, com a atitude que Deus tomou, mesmo estando entre tristeza, né?
E é um momento que nós temos, nos faz refletir e ser grato por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor? Adorar e reconhecer o senhorio do Senhor não é só cantar uma canção, não é só abrir os nossos lábios ou tocar com o violão, o carrom, é mais do que isso. Adorar o Senhor é abrir a Ele o nosso coração, entregar a Ele as nossas vidas diante do altar do Senhor. E eu gostaria que você convidasse Ele para receber a sua adoração, para que Ele reinasse sobre a sua vida, o seu lar. Fala para Ele: Senhor, seja bem-vindo na minha casa, na minha vida, minha família, Senhor. Eu profetizo, pertence ao Senhor, mesmo aqueles que ainda não têm todos família, familiares que aceitaram Jesus. Profetiza sobre a sua casa, o seu lar. Fala: profetiza a minha família transformada. Eu profetizo a minha família salva, curada, em nome de Jesus Cristo. E fala: Senhor, seja bem-vindo na minha vida, no meu coração, no meu lar. Receba a nossa adoração. Necessitamos muito da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Reconhecemos o Teu senhorio e adoramos ao Senhor com todo o sentimento do nosso coração, porque Te amamos, ó Pai. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor
Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E receber nossa adoração, nossas vidas diante do teu altar. Nós adoramos ao Senhor, amamos a tua presença. Reina sobre nossas vidas, governa nossas vidas, Senhor. Governa o nosso país, governa esta nação. Nós clamamos ao Senhor. Visita cada lar, cada família com alegria da tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Santo, Aleluia. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor aqui nos confins da terra. Enche este ambiente com a tua glória, a tua graça, a tua presença, Senhor. Queremos mais de ti, desejamos da tua presença, do teu manifestar. Queima no nosso coração, Senhor, o desejo cada vez mais intenso da tua presença, da tua palavra, do teu espírito. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima na nossa vida, no nosso coração. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Desejamos mais da tua presença. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste ambiente. Manifesta a tua vontade, revela-te a nós, ó Senhor, os teus segredos, a tua palavra. Tu és santo, 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 queima no nosso coração, Senhor, cada vez mais. Tu és maravilhoso, tu és lindo, exaltado seja o teu nome. Glorificamos ao Senhor, glorificamos a ti, reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus. Vem neste lugar, Pai. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, não há outro como tu. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Agora a gente vai falar um pouco dos dízimos e das ofertas. E eu quero falar de um texto bem rápido, bem curtinho, bem ligeiro. E eu vou falar do primeiro dízimo da história bíblica, que é o dízimo em que Abraão ele dá para Melquisedeque. E está lá em Gênesis 14:17. E está escrito assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou a ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim e as pessoas, e os bens tomam para ti. Amém? Amém. E nesse versículo é muito interessante que eles acabaram de voltar de uma batalha, de um enfrentamento em que
e se encontraram. Melquisedeque, que era o rei e sacerdote do Senhor, como está escrito na palavra de Deus, e ele se encontra com Abraão. E quando ele se encontra, o Melquisedeque ele dá pão e ele dá vinho para Abraão. E assim eles fazem a ceia deles, eles comem, eles bebem. E por tudo que o rei fez por ele, Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Então é interessante que muitas das vezes nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, com o intuito de receber algo em troca de Deus. Porém, a primeira passagem bíblica sobre dízimo é em agradecimento. Então nós vamos ver que na antiguidade era muito comum em dar o dízimo em agradecimento, em gratidão. Então nós vemos que a primeira atitude de dar o dízimo é em gratidão. Abraão não deu o dízimo para receber algo em troca de Melquisedeque. E sim porque Melquisedeque fez algo por ele e em gratidão ele deu o dízimo. Entende a inversão da coisa? E eu vejo que nos nossos dízimos, as nossas ofertas nos dias de hoje é da mesma maneira. Jesus tem feito tanto por nós, tanto pela nossa vida, e a maneira de dar o dízimo e dar a oferta é em gratidão. Como até vai citar Melquisedeque, Paulo vai citar Melquisedeque em Hebreus, e nós vamos ver exatamente isso. Então, a atitude de dar o dízimo, de dar a oferta, é uma atitude em gratidão por tudo que Deus fez por nós. E nós vemos já em todo o percurso da Bíblia, em Hebreus, em Mateus, no Antigo Testamento, em que se davam os dízimos e ofertas aos sacerdotes, que davam dízimo e oferta à tribo de Levi, aqueles que cuidavam da casa do tesouro, que cuidavam da casa de Deus. Então nós vemos que é uma atitude que foi instituída por Deus desde Abraão e vai até os apóstolos. Então é uma coisa que tem que ser feita por nós de gratidão, não pensando nada em troca, não pensando o que Deus pode dar por mim, se Ele vai abrir os céus, porque o céu já está aberto. Jesus já abriu os céus quando Ele foi morto na cruz e nos salvou. Então nós já temos a salvação em Cristo e nós temos que ser gratos com a nossa vida, com a nossa meditação, em buscar a palavra de Deus, em oração e com os nossos bens, com as nossas ofertas. Amém? Amém. Você passou? Lembrando que a agência e a conta da igreja é a agência 0250 e conta 80801 Banco Itaú. Repetindo, agência 0250, conta 80801 Banco Itaú. Ali você pode depositar a sua oferta de gratidão, o seu dízimo na casa do tesouro, que vai ser revertido em obras sociais, revertido em o próprio templo da igreja, e assim a obra continua a crescer. Amém. Amém? Amém. Fica mais uma para nós. Senhor, para falar conosco cada vez mais. Revela-nos os teus segredos, a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Seria de nós sem a tua presença. Não permita, Senhor, que o fogo no nosso coração nunca venha se apagar, em nome de Jesus. Que o fogo nunca se apague do altar. Foi a ordem que você me deu. Eu pensava estar atento, mas o fogo apagou. Mas a glória se foi. Que o fogo nunca se apague do altar. Foi a ordem que você me deu. Eu pensava estar atento, mas o fogo apagou. Mas a glória se foi.
adorar a Deus, né? Gostoso. Glória a Deus, eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito boa que o Senhor falou no meu coração, que está em Mateus 15. Eu vou puxar assim um pouquinho, para não ficar mais lento, tá, pastor? Você me avisa se eu tiver. Parou? Isso. Mateus 15, que eu quero compartilhar com você. Jesus, ele foi um homem extraordinário. O que é extraordinário? É uma pessoa que faz coisas não ordinárias. O que é ordinário? Não é um xingamento. As pessoas pensam que a palavra ordinária é um xingamento. É aquele que faz as coisas metódicas, sempre as mesmas coisas. Jesus, ele fez coisas além do que a maioria fazia, além do que todos faziam. Por isso ele foi um homem extraordinário, amém? E Jesus, ele falava como ninguém nunca havia falado. Jesus, ele surpreendia as pessoas. Isso que me faz cada vez mais, eu leio o Evangelho, amo ler o Evangelho, as palavras de Jesus, a inspiração, eu gosto muito de me inspirar nas formas, o método, aquilo que Jesus fazia. Ele é o mestre, né? E Mateus 15, aqui é uma passagem bastante conhecida, as pessoas conhecem. Eu quero ler ela para você lembrar dela, do versículo-chave que eu vou compartilhar com você, é o 15, versículo, eu não vou ler todo com você, conta a história para você, mas eu não vou ler todo, eu vou ler somente o 8 e 9, 15, 8 e 9, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Forte, né? Jesus apenas estava repetindo aqui a palavra de Isaías. Jesus, ele não estava falando algo novo, algo dele. Ele estava repetindo uma palavra que Isaías já havia citado no capítulo 29 de Isaías. Isaías foi um homem que viveu durante o cativeiro da Babilônia, e Isaías viveu num período muito difícil, onde havia muitos profetas que profetizavam, criavam regras, normas, que foi o que Jesus falou aqui, que citou a palavra de Isaías, não dirigidas por Deus, não eram inspiradas por Deus. E Isaías veio de encontro com esses que falavam aquilo que não condizia com a palavra. E Jesus aqui citou essa passagem de Isaías 29. E para quem ele disse isso? Ele disse isso para os chamados fariseus. Se você for ler todo o capítulo 15, você vai entender a história. Que estavam questionando Jesus por que os apóstolos, os discípulos dele, não lavavam as mãos para comer. Olha que bobagem. Parece bobagem, né? Mas hoje a gente tem que lavar uma hora que chega, uma hora que sai. Como diz o Cláudio, que até hoje eu gosto do que você postou, Cláudio, já pode tomar banho? É só continuar lavando as mãos. Porque todo mundo hoje lava a mão, a hora que chega, lava a mão, a hora que sai, lava a mão o dia inteiro. Se você não lava com água, usa o álcool gel. Isso a gente está aprendendo, coisa que o Senhor ensinou o povo lá atrás, entendeu? Então aqui Jesus estava sendo questionado com relação a isso. Os apóstolos, discípulos deles que sentavam à mesa sem lavar as mãos. E aqui tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de conversar um pouquinho com você com relação a isso que Jesus falou e nós procurarmos entender um pouquinho mais daquilo que Jesus está questionando eles. Eles fizeram um questionamento com Jesus, por que os apóstolos, discípulos dele, Jesus ele revida citando um mandamento, o 4º mandamento. Vocês lembram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos estão em Êxodo, tá? Para você ler depois na sua casa. Está em Êxodo 20. Você vai ler ele todo destrinchado. O que eu digo destrinchado? Explicado. Explicado. Eu vou citar os 10, mas você vai ler todo explicadinho lá em Êxodo 20. Eu gostaria que você depois abrisse e lesse, é importante. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. O segundo, não citar o nome do Senhor em vão. O terceiro, guardar o final de semana, o domingo, sábados, que é o que eles falavam, né? E quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não furtar. O sétimo, não levantar falso testemunho. Oitavo,
O 7º, não furtar. O 8º, não levantar falso testemunho. O 9º, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas do próximo. É interessante aqui que, se nós formos olhar, os 4 primeiros está falando com relação à honra. A honra aos 10. Os 3 primeiros falam com relação a amar Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o dia do Senhor. Então, honrar o Senhor. Na verdade, ele está... E o 4º, que é interessante que Jesus citou, ele está falando de honra, mas não é a Deus, é aos pais. Então, Jesus ele usou esse mandamento para falar com eles, para revidar aquilo que eles haviam questionado ele. Eles haviam questionado Jesus com relação aos discípulos não lavar as mãos antes de comer. E Jesus ele vai e cita o 4º mandamento para eles, que diz assim, o versículo 3 em diante, 15:3. Jesus respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse honrar o pai e mãe, os pais e as mães, né? Honrar pai e mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será executado, deve ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, eu já dediquei de oferta a Deus. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. E citou o versículo que nós lemos, que é o meu povo honra com os lábios, mas não, o coração está longe. O que Jesus quis dizer aqui para eles? Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com uma coisa e deixamos outras de lado. E as pessoas hoje em dia vivem muito, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas vivem tradições. Não é algo normal de hoje. Você vê que desde a antiguidade eles tinham muitas tradições, muitos costumes, girava em torno de ensinamentos que era passar de pai para filho, e assim ia. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ouvia muito que se tomasse manga com leite podia morrer, né? Hoje o povo toma vitamina, né? E ninguém morreu por causa disso. Então tem algumas coisas que são tradições que vão se falando e muitas vezes a pessoa acaba acatando. Por exemplo, é pecado comer carne no período, na quaresma, isso, tô tentando lembrar a palavra, na quaresma, no período santo. Então são tradições que são passados, que são locais, entende? Eram algumas tradições locais, eram costumes locais que eram passados um para os outros. E aqui eles estavam criando regras que não condiziam com a palavra de Deus. É isso que Jesus estava falando. Então eles falavam que se a pessoa ela ofertasse, ela estava isenta de cuidar dos pais. Forte, né? Essa era uma tradição que eles estavam impondo aqui na época de Jesus. Tanto é que Jesus ele confrontou eles com relação a isso. Chamou eles de hipócrita porque eles estavam pondo no povo um peso desnecessário. Ou indo contra a palavra de Deus. E aqui tem vários pontos que chamam a atenção. Nesse pequeno trecho que eu li com vocês de Mateus 15, 8 e 9, que ele fala primeiro, este povo me honra com os lábios. O que ele está querendo dizer? Pessoas que só falam. Entende? Tem pessoas que adoram se expor, aparecer, mas elas não vivem o Evangelho. O Evangelho ele é muito mais do que uma palavra só lida. Eu posso ficar lendo a Bíblia para você aqui o dia inteiro. Mas se eu não tiver obras, de que vai adiantar eu ficar lendo a Bíblia aqui o dia inteiro para você? Então, quando o Senhor fala para eles que o povo estava honrando com os lábios, estava dizendo que as atitudes deles não condiziam com aquilo que eles faziam. E o que nós temos que pegar com tudo isso? Nós devemos olhar esse ensinamento de Jesus e avaliar a nossa vida, os nossos costumes, os nossos hábitos, e colocar nele algo que é muito importante que Jesus citou nesse coração. O seu coração está longe de mim. Então, o que é importante para Jesus? O meu coração, o seu coração. Entende? Isso é o importante para Jesus e para Deus. É isso que Jesus estava confrontando eles aqui, assim como Isaías confrontou o povo lá na época do cativeiro da Babilônia.
O interesse de Deus está pelo seu coração. Quando nós temos um coração agradável a Deus, um coração bom, vai fluir de nós fazer coisas boas. É um versículo interessante que às vezes muitas pessoas não prestam atenção. Eu não lembro agora qual versículo. Vocês pesquisam para mim e falam para mim, por favor. Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estou pedindo para a produção, tá, gente? A produção me ajudar. Esse versículo eu amo ele. Demorou para mim tentar praticar ele. Porque eu sei que a Bíblia é um desafio para nós praticarmos ela inteira. É um desafio. Que a vida inteira nós vamos ter de buscarmos praticar isso. Tiago 4,17. Tiago 4,17. Vamos abrir aqui para a gente ler direitinho? Esse versículo ele expressa exatamente isso que eu falei. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você está com ele ali aberto, Wanderson? Uhum. Pode ler para mim alto que eles escutam. O capítulo inteiro? Não, só esse versículo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É forte, né? Então aqui Jesus está querendo dizer isso. Esse povo, eles sabiam que honrar os pais era algo bom. Mas eles não o faziam. Muitas vezes eles invertiam. Então lembra quando, eu sempre cito aqui Mateus 23, que o Senhor, ele não quer somente os nossos dízimos, a nossa oferta, mas nós devemos dizimar e ofertar e devemos fazer bem. Então Jesus, ele quer as duas coisas. E esse povo aqui, como Jesus confrontou eles, era importante para eles ofertar, mas eles não honravam os pais. Então as duas coisas têm que ter um equilíbrio na vida do cristão. Eu não posso deixar de fazer uma e nem a outra. Eu tenho que buscar essa plenitude, esse equilíbrio, de eu andar com a minha vida agradável a Deus. Eu fazer o bem não é para chamar a atenção do outro, não é para me aparecer. É porque quando eu estou cheio da presença de Deus, isso vai ser espontâneo na minha vida, vai ser espontâneo na sua vida fazer o bem. E Jesus estava falando isso para eles. Eles estavam preocupados com tradições, com regras, com normas, ensinamentos, aqui que eram passar de pais para filho, mas eles não estavam se preocupando em compreender a palavra. Eu acho que esse é o mais importante. E nós vemos muitas pessoas hoje citando a palavra como um papagaio. E aí é o perigo. Citam versículos de cor que muitas vezes não se pratica. Entendeu? Pessoas que muitas vezes até falam de dízimo, mas não dizimam. Tem pessoas que falam de oferta, mas não ofertam. Fala de fazer o bem, mas não faz. Então isso é muito perigoso, é um terreno perigoso. O Senhor chama de hipócrita aquele que fala uma coisa, mas faz outra. E interessante que logo depois disso ele fala que em vão me adoram. A palavra em vão significa de nada valeu, fez à toa, perdeu tempo. Ele está querendo dizer que tudo que nós fazemos, falamos, mas não vivemos, fazemos à toa. Entende? Então aquela pessoa, por exemplo, que está 10 anos, 20 anos com Deus e não busca uma vida não só de leitura da palavra, de oração, mas uma vida de vivência diária. Viver isso que eu aprendo. Se a pessoa não há uma transformação de vida, que nós chamamos do novo nascimento, o novo nascimento não é eu aceitar Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa, nascer de novo é outra. Entende? É bem diferente. Tem pessoas que confundem isso. Acham que nascer de novo é batizar. Também não é. Então tem pessoas que vão para a igreja, são batizadas, mas não nasceu de novo. Tem pessoas que aceitam a Jesus, levantam a mão, aceitam, mas não nasceu de novo. E o perigoso é que muitas vezes há pessoas de 10, 20 anos na igreja com Cristo que não nasceu de novo. O novo nascimento nós vamos ver através da conduta da pessoa, o comportamento vai começar a mudar. Mas não é só mudar aquilo que eu acho que é certo, é aí que é o perigo. Muitas pessoas às vezes aprendem tradições, costumes, até mesmo a gente temos que estar atento. Às vezes as pessoas perguntam, a igreja de vocês não tem doutrina? Tem, a nossa doutrina é a Bíblia, é isso que eu estou ensinando para você. É a Bíblia. O que a Bíblia diz que tem que ser feito, ponto. Não vou colocar algo que a Bíblia não pôs, é um peso. É o que eles estavam colocando aqui, um peso além do que o Senhor tinha falado. Isso nós tiramos, não tem necessidade.
Entende? Então tem pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas vivendo tradições de homens, mas não vivem a palavra. Eu não posso cortar o cabelo, mas eu falo do irmão. De que adianta? Então eu tenho que ter um equilíbrio. Eu devo pegar a palavra, aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para mim. Entendeu? Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm falado bobagens por falta de conhecimento. E isso é perigoso, é um terreno perigoso. É igual a maré movediça, você vai afundando devagarinho, a hora que você vê sua vida afundou. Está longe, está distante. Entende? Então Jesus aqui, ele confrontou eles com relação a isso. A moral deles, o costume deles, aquilo que aquele grupo de pessoas estava acostumado a fazer. Que eles deveriam mudar isso. Tem um versículo que o Senhor fala que nós devemos transformar a nossa mente. E é isso que nós devemos fazer. Sermos transformados a cada dia. Nascer de novo não é uma coisa que acontece agora e dura para a vida inteira. É a vida toda você vai estar num processo de novo nascimento. Eu vou estar no processo do novo nascimento, de uma transformação, de um crescimento, até chegar à estatura de varão perfeito. É isso que o Senhor estava falando para eles. Essa transformação é importante. O que o Senhor se preocupa é com você, com seus sentimentos, com o seu coração, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Isso é importante. Quando o Senhor fala aqui do coração, está longe, ele está preocupado com o coração. O que é o coração? O coração, ele expressa isso. Na verdade, nesse tempo, quando eles falavam coração, eles estavam querendo dizer mente. Não era coração, era coração, mente. Então, eles estavam querendo dizer que a mente estava longe. Aquilo que eles sentiam não condizia com aquilo que eles falavam. Eu posso falar para o meu irmão, meu irmão, amo você, e desprezam. E tem muitas pessoas que às vezes até têm esse hábito. Jesus te ama e eu também. Quantas pessoas citam isso da boca para fora? Bobagem. É melhor nem citar. Sabe, aquelas pessoas que muitas vezes... eu vou dar um abraço, amigo. Tá? E muitas vezes está dando um abraço de leão. Dar um abraço numa pessoa que nunca viu na rua, às vezes é fácil. Dá um abraço naquele que pisou no seu pé. Esse é o desafio do cristão. O desafio, muitas vezes você levar a palavra, o evangelho para quem você nunca viu, às vezes é mais fácil do que você evangelizar alguém que você fala, mas esse não quer. Esse eu conheço 10 anos, eu falo, não quer. Entende? Então, às vezes nós nos negamos a praticar aquilo que a palavra nos ensina, porque nós achamos complicado, nós achamos difícil, ou não nos agrada. Mas todo mundo faz assim, pastora. Aí é o desafio. Jesus estava desafiando esse povo a parar de andar como um boi com matadouro. Todo mundo vai fazendo porque o outro faz, meu pai fez, a minha mãe fez, os meus avós fizeram e eu faço também. Acaba virando uma maldição isso. Todo mundo acaba fazendo sem pensar. Então eu preciso pensar naquilo que eu faço. Não é porque todo mundo fez, não é porque a minha família fez, não é porque a minha mãe fez, os meus avós fez, que eu devo fazer. Eu devo falar, eu devo sentir. Aquela família, minha família não se dá bem com ninguém daquela família. Mas isso são as atitudes que não condizem com o cristão. Então são comportamentos, atitudes que devem ser mudadas. Jesus estava aqui ensinando eles com relação a costume cristão. Se vocês estão me seguindo, esse costume que vocês estão tendo do Antigo Testamento não condiz mais, não casa mais. Esse costume que eles tinham aqui, dos 10 mandamentos, lá atrás, que fazia parte de lavar as mãos, ali já não tinha mais esse peso, entendeu? Eles não estavam vivendo mais lá no deserto, eles estavam ali já num convívio com pessoas. Ali tudo era muito difícil, mas não era como caminhar no deserto, né? Venhamos e convenhamos. Então a gente precisa entender que tem regras que são para determinadas épocas. A gente precisa pensar, a palavra de Deus ela é para ser pensada. E isso é importante para a gente entender quais são os nossos valores, isso importa para o Senhor. O que é mais importante para nós, às vezes nós damos peso diferente. Eu lembro que quando eu era de outra religião, eu vou usar o termo religião, porque era religião, eu me lembro que uma vez eu me senti incomodada porque eu ouvi de um sacerdote, eu vou usar esse termo para não confrontar, de um sacerdote que eu havia faltado eu vou usar o termo culto, aqueles que para bom entendedor vão entender. Eu havia faltado num culto num domingo e eu estava em pecado. E aquilo
me deixou encucada com aquilo. Eu estava em pecado porque eu faltei no culto. Aquilo me incomodou muito, que foi fazendo cada vez mais afastar de Deus. Cada vez mais eu fui me afastando. E eu fui aceitar Jesus mesmo com 24 anos. Eu vejo que às vezes são bobagens que pessoas plantam uma nas outras, que fazem muitas vezes, em vez de trazer a pessoa para Cristo, ela afasta a pessoa de Cristo, entende? A gente tem que tomar cuidado com isso. Com tradições de homens, costumes de homens, em vez de trazer alguém para Cristo, afasta a pessoa de Cristo. Isso que você está cometendo é um pecado mortal. Você já ouviu isso? Isso aqui não, isso aqui tem religião que tem diferença de pecado. Pecado mortal é um pecado mais leve. Para Cristo, não, para Deus, para Cristo não existe isso. Pecado é pecado. Não existe aquele que é mais leve, aquele que é mais pesado. Eles consideram muitas vezes os mais pesados, os pecados capitais, né? 7 pecados capitais. Gula, a ira, qual mais? Luxúria, isso mesmo. Avareza, E acrescentaram mais. Eu andei dando até uma estudada, sabia que acrescentaram mais? Acrescentaram a pedofilia, a poluição ao meio ambiente, o aborto, o tráfico de drogas, a riqueza desmensurada e a manipulação genética. Esses são pecados mortais. Então a gente precisa entender que pecado é pecado. A pessoa, quando ela está longe de Cristo, ela pode cometer tudo isso aqui. Por quê? Porque ela está longe de Cristo, ela não pensa. Entendeu? Quando ela está em Cristo, ela não vai cometer nem o pesado e nem o leve ela vai querer cometer. Muitas vezes nós sabemos que nós erramos, pecamos involuntariamente. Então nós vamos parar para pensar antes de fazer, antes de falar. Nós não vamos agir no impulso, entende? O cristão ele não tem isso, não pode agir no impulso. Ele tem que pensar antes de fazer, tem que pensar antes de falar. Tem que pensar antes de pensar a maldade, refreia. Entendeu? Manda embora um pensamento ruim, substitua com bom. Fuja da aparência do mal, é isso que ele está querendo dizer quando Paulo fala fuja da aparência do mal. Se tem algo que eu sei que vai fazer com que eu caia, eu fujo disso. Então não existe o pecado mais pesado e mais leve. Pecado mortal e o que não mata. Pecado é pecado, todo pecado mata. Todo pecado leva à morte. A morte é o afastar de Cristo, o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é muito importante. Entende? O pecado sempre vai ser pecado. A Bíblia ela é um livro de costumes de pessoas que viveram há mais de 2.000 anos atrás, 4.000 anos, 7.000 anos, Anderson? 7.000 anos a Bíblia, 6.000 anos. Desde Noé, Abraão, 6.000 anos, é muito tempo. Então muita coisa foi transformada. A gente precisa ler, precisa meditar, precisa pensar. Quem lê a Bíblia sem pensar, fala bobagem. Entendeu? Age no impulso. Então nós não podemos ler a Bíblia como se ler um livro qualquer. Entendeu? A Bíblia é um livro para se pensar. Ela tem que ler ela, não só meditar nela, pensar. Para não falar bobagem. Por isso ela deve ser estudada, ela não deve ser só lida. Deve ser um livro de cabeceira, porque é um livro que tem muitos ensinamentos, ele leva a nossa conduta a uma pessoa melhor. E isso vai fazendo com que automaticamente a gente vai se aproximando de Deus, entende? O que vai te aproximar de Deus não é só oração constante todo dia. E não é só a leitura da Bíblia constante todo dia. Mas é você pensar naquilo que você lê. Isso vai fazendo com que você seja transformado. Com que você seja mudado de dentro para fora. Aí vem o novo nascimento. E o novo nascimento ele é muito importante. Para nós entendermos. Isso traz para nós uma paz, espírito, segurança, a certeza da salvação. E é triste hoje nós vemos que tem pessoas que às vezes estão 10 anos dentro de uma igreja e tem dúvida se está salvo ou não. Não tem certeza da salvação. Isso é muito triste. Então, o nosso desafio como cristão é nós fazermos com que a palavra de Deus, ela não seja só um livro, para nós, mas para ser ensinados a outros. Olha que interessante, eu quero encerrar, não vou estender muito essa palavra, com o que Isaías falou. Eu comecei com o que Jesus citou de Isaías e eu vou terminar
com Isaías, o 29 mesmo, só que os dois últimos versículos é 23 e 24. Isaías fala assim: mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Forte, né? Você vê o livro que Jesus citou, de Isaías, o final dele fala que os murmuradores vão aprender uma doutrina. Que doutrina? Jesus estava ensinando uma nova doutrina. Que o mais importante para ele era o coração. Entende? Era a honra. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar a quem merece honra. Deus merece honra. Seus pais, porque te geraram. É isso que Jesus estava querendo ensinar eles. Então nós devemos praticar uma coisa e a outra. Estar na presença de Deus é questão de honra. Reconhecer que a palavra do Senhor é santa é questão de honra. Adorar ao Senhor como nós adoramos agora há pouco é questão de honra. Entregar nossa vida, nosso tempo, a nossa dedicação, estudo é honra. Ofertar, dizimar, como o Wanderson falou aqui, é honra. É reconhecer que Deus, ele tem que ser acima de tudo, primeiro mandamento. Honrar a Deus acima de tudo. De todas as coisas, de todas as coisas. Não é algumas coisas. Então isso é muito importante. Depois leia com calma os 10 mandamentos, medita nele. Pense nele. Pense nos 10 mandamentos. Isso traz para nós transformação. Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Nenhum deles foi abolido. Ele cumpriu a lei, mas você vê que ele cobrou eles do 4º mandamento. Então, os 10 mandamentos não foi extinto. Eles, se não foi extinto, vão ser cobrados. Então, nós devemos praticar. Entende? Isso é muito importante. Amém? E eu quero fazer uma oração com você. E como eu citei aqui, pai e mãe, tem pessoas que têm dificuldade. Eu sei, muita dificuldade de ter convivência com os pais. Tem pessoas que têm dificuldade de ter convivência com os filhos. Tem pessoas que têm dificuldade de ter convivência com outras pessoas. Que elas acabam muitas vezes imputando, cobrando coisas que não é para se cobrar, bobagens. Entendeu? Dificuldade de relacionamento, isso eu não gosto, porque eles comem sem lavar a mão, que nojo. Então são bobagens que muitas vezes o cristão ele se apega, ou mesmo aquele que não é cristão, são bobagens. Isso só traz a nossa vida. Se tem alguém assistindo que talvez não é, mas eu nem vou na igreja, não importa. Sabe, são valores para a nossa vida que não agrega nada. A gente precisa entender que a bondade faz com que a gente se sinta bem. Entende? O fazer o bem faz com que eu me sinta bem. Isso é importante. Entende? Então, eu quero fazer uma oração para você nessa hora. Eu quero convidar o Wanderson para vir aqui para tocar um violão, André. E eu quero fazer uma oração para você que tem dificuldade. Para que Deus venha de encontro com o seu coração, com a sua vida, venha trazer uma transformação. Eu falei o novo nascimento, que é uma mudança de dentro para fora. Eu gostaria que você, que está sentindo talvez até entristecido, esses dias eu acho que tem sido dias assim para as pessoas meditarem mesmo, né? A pessoa às vezes tem dificuldade de ter relacionamento com os pais, com os irmãos, e esses dias são dias em que não está se podendo fazer visita, né? E eu acho que é a hora que faz a gente pensar muito, né? Sentir falta do carinho, do abraço. Tem pessoas que não gostam de abraço. Mas quando você é proibido de se fazer isso, a gente sente falta. Entendeu? Então eu gostaria que o Espírito Santo visitasse a todos nessa hora. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada coração. Nós queremos e desejamos o Teu mover, o Teu agir. Toca, Senhor, em cada coração para que haja uma transformação de dentro para fora.
Pai, não queremos viver doutrinas imputadas por homens, queremos viver as suas doutrinas, Senhor, que é o amor, que é amar ao próximo, honrar os pais, honrar o Senhor acima de tudo. O Senhor venha trabalhar na vida de cada um desses que estão ouvindo essa palavra. Seja você visitado nessa hora, que Deus traga um conforto para o seu coração. Se você tem alguém que está longe de você, e você nesses dias tem pensado muito, por que eu vivi aquilo, por que eu falei, por que eu não perdoei? Então convido você a perdoar agora. Fala, Senhor, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir ódio, eu não quero mais julgar, eu não quero mais sentir inveja, eu não quero mais. Eu quero me livrar de tudo isso. E que esse peso saia da sua vida, saia do seu coração, em nome de Jesus Cristo. É para essa liberdade que Cristo veio. Basta você dizer, Senhor, eu não quero mais isso, eu me arrependo, eu quero ser transformado. E que o Espírito Santo toque agora em você e venha essa transformação verdadeira de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Lindo que estás aqui, aqui tão perto de mim. És tudo que eu mais quero, minha alma anseia por ti. Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor. És tudo que eu desejo, quero viver para ti. Deixa-me estar aqui junto a ti, meu Jesus. Hoje sou um altar onde podes morar com sua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Seja o teu nome, Senhor. Tudo que desejamos é a tua presença, te agradar, Senhor, é o que desejamos. Que lindo que estás aqui, oh, aqui tão perto de mim. És tudo que eu mais quero, minha alma anseia por ti. Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor. És tudo que eu desejo, quero viver para ti. Deixa-me estar aqui junto a ti, meu Jesus. Hoje sou um altar onde podes morar com sua doce presença. Vem, toma o que há em mim,
graça e a paz do nosso Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a sua família. E eu desejo de todo o coração, Senhor, eu peço por todos esses que venham a ser não só ouvintes da palavra, assim como eu também peço por mim, mas que venhamos a ser um praticante da tua palavra. E a tua bênção, Senhor, há de nos seguir, ser sobre nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor, és tudo que eu desejo, quero viver para ti, deixa-me estar aqui, junto a ti, meu Jesus. Seja digno de ti, agradar-te, eu quero.